Do livro Vinha de Luz, capítulo 137 de 180, Vida Conjugal, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum, explicando o desequilíbrio. Invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma lição do livro Vinha de Luz, agora com o título Vida Conjugal. Com esse título, Emmanuel utiliza esta passagem escrita por Paulo de Tarso, dizendo que assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Lembrando que nós já fizemos
o capítulo anteriormente, filhos, e também o capítulo pais. E agora nós estamos fazendo o capítulo vida conjugal, isto é, entre esposo e esposa. Nesta frase que foi escrita por Paulo, ele está dizendo que nós temos que amar a própria mulher. Amar no sentido amplo, em todos os sentidos. E ele também diz que a mulher tem que reverenciar o seu marido. A palavra reverenciar significa tratar com consideração, respeitar. E é exatamente isto que nós temos que fazer. Porque, havendo estas colocações em prática, nós teremos uma vida melhor, uma vida conjugal melhor. Emmanuel vai nos explicar muitas coisas nessa lição. Ele diz que as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. A palavra senda significa caminho estreito usado pelos pedestres. E, na verdade, a senda, o caminho conjugal também é estreito, porque o marido e a mulher têm que andar juntos. É exatamente isso que ele está querendo dizer. E ele está afirmando que, neste caminho, ele costuma ter muitas tragédias. Diz ainda que, explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Ele está dizendo para nós que, para explicar este desequilíbrio que muitas vezes ocorre numa relação conjugal, invoca-se, ou seja, chama em auxílio para se justificar devido à incompatibilidade dos temperamentos, dizendo que não tem ali mais compatibilidade na forma de pensar. Também chama os desencantos da vida íntima. Um ou outro, ou ambos, pode dizer que está desencantado com o casamento. Ou então, excessivas aflições domésticas. Realmente existe muitas questões na vida conjugal. E aí pode dizer que não tem mais condições devido a essas excessivas aflições domésticas. Nesta outra parte, Emmanuel diz: o marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Ele está sendo bem direto, que quando ocorrem essas divergências conjugais, muitas vezes ocorre isto. É o marido procurar uma terceira pessoa e, da mesma forma, a esposa. Ele diz assim: o marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais. Seja o marido procurar novas companhias ou entretenimentos prejudiciais, como jogos e etc. Mas, de qualquer forma, isso abre a mente feminina. E vice-versa. Tanto um pode abrir a mente do outro, nesse sentido. E a mente feminina começa a pensar em tentações, entrando também em falso rumo. Veja que
um acaba incitando o outro a ir pelo mesmo caminho equivocado. Diz também que semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Ele está afirmando que essa situação é sempre estranhável nos lares formados sobre a escola da fé, dentro dos círculos do cristianismo. Se aquele casal ele está dentro do cristianismo, não somente dizer que são cristãos, mas que eles estejam praticando, frequentando uma igreja, um grupo espírita. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, ele diz que é estranhável, ou seja, não era para acontecer. É exatamente isto. Porque se eles estão ali sendo bem conduzidos, é estranhável que esteja acontecendo isso. Ele diz que os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. Os cônjuges que estão com o Cristo, eles acolhem, acima de tudo, essas exortações da fraternidade. Exortações são estímulos. Então, e a fraternidade é afeição, afeto, amizade, afinidade. Emmanuel está dizendo para nós que nós, estando ali com os ensinamentos de Jesus, nós temos tudo para ter esse estímulo à fraternidade. E esse estímulo à fraternidade é cada um pensar nos dois, e não cada um pensar em si mesmo, isoladamente. Por quê? Porque se assim fizer, está sendo egoísta. Agora, quando os dois estão pensando na melhor forma de conduzir o relacionamento ou a família, estão pensando naquilo que seja melhor para o todo e não somente para si. Porque muitas vezes nós somos egoístas. Queremos que a nossa vontade, o nosso brinquedo, seja ali colocado em primeiro lugar. Nesta outra parte, ele diz que o cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Ele diz que nós não podemos ignorar que essas experiências humanas são todas transitórias. Se você estiver num relacionamento sério, isso não é transitório no sentido negativo. Ele é transitório porque um dia vão se separar devido ao falecimento de uma das partes. Agora, se for ali uma vontade do marido, por exemplo, sair para buscar uma terceira pessoa, isso sim é transitório. Ele vai buscar ali algo para lhe satisfazer. À primeira vista, pode ser que essa terceira pessoa satisfaça ali os seus desejos. Mas logo depois, ele já percebe também que não adianta muito ali essa terceira pessoa. Em alguns casos não, mas pode também acontecer. Ele diz que com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Ele volta a dizer a mesma coisa que foi dita anteriormente. Se nós estivermos com Jesus, o casal esteja afinado com isso, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Antes de amor ou qualquer outra coisa, tem que haver esta amizade entre os dois. Isto é o mais importante, que une as pessoas, porque nas dificuldades ali vai prevalecer essa amizade.
E diz ainda que busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Ele está nos incitando para que nós, em momentos difíceis, busquemos o lado útil e santo da tarefa. Ou seja, aquilo que verdadeiramente importa e aquilo que é de mais sagrado, que é a união conjugal. E coloque a esperança desta lâmpada acesa no caminho. Porque aí nós podemos pedir ao Mestre que nos conduza, que nos ajude ali naquelas dificuldades, para que tenhamos momentos melhores. E diz ainda que tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa. Olha, ele está perguntando. Da mesma forma, você pode colocar o nome: se teu esposo mantém em nível inferior à tua expectativa, você esperava que ele fosse melhor, seja de forma amorosa, seja de forma de honestidade, qualquer coisa nesse sentido. Você acha agora que ele não está naquilo que você teve a expectativa. Ele diz assim: lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Da mesma forma se aplica no caso de ser o homem. Você tem que lembrar que o seu marido é pai dos seus filhos e servo também das suas necessidades. Ele diz assim: teu esposo é ignorante e cruel? Olha, agora ele dá um exemplo falando no homem também. Se teu esposo é ignorante e cruel, não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Então não esqueça, ele é o companheiro que Deus te concedeu. O que você precisa e o que você tem que ficar com ele. É claro que dificuldades acontecem no ápice, onde vai colocar a integridade pessoal das pessoas. Nós não estamos falando nisso. Isto é outro assunto. Então, aqui nós vimos que nós temos dois conceitos que muitas vezes acontecem. Tanto o homem pode pensar isso, quanto a mulher. Nesta outra parte, ele diz que é possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. O casamento, muitas vezes, ele é visto por pessoas como se fosse uma árvore da fantasia. Como se só tivesse alegria, só tivesse dinheiro em todos os momentos para satisfazer os desejos. E isto não acontece. Sempre nós temos dificuldades na vida. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras. Então, nós temos sonhos também, ideais, que muitas vezes ele se desfaz, aquele sonho, quando vem aquela prova salvadora. Ou seja, uma prova necessária para nós, para que mostre para nós que aquele sonho não era um sonho bom para nós. Vejamos, estejamos assim pensando, nós queremos comprar uma belíssima casa, fazer isto e tal, e aí esse sonho não concretiza. E Deus está nos mostrando que você tem que também trabalhar a sua parte espiritual. Porque se você tiver somente o objetivo de construir um palacete e você deixa o lado espiritual, aquilo é uma prova salvadora.
que está mostrando para você que você tem que dar também um momento para a sua evolução espiritual. Diz ainda que muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. A palavra converte é no sentido de modificar. O matrimônio muda e passando a ser uma instituição detestável. Mas por que ocorre isso? Porque muitos homens e muitas mulheres exigem, por tempo vasto, ou seja, um tempo infinito, ali somente flores celestes. Flores celestes seria uma felicidade muito grande, espiritual, sendo que estão pisando sobre espinhos terrenos, dificuldades de toda a ordem. E reclamam, um reclama do outro pelas atitudes e diretrizes. Só que, por enquanto, um ou outro, ou ambos, eles são incapazes de adotar estas diretrizes. Cobra do outro essas diretrizes, essas atitudes, mas ela mesma não adota para si. E aí o matrimônio converte numa instituição detestável. Vamos dar aqui um exemplo. O casal, quando se propõe criar ali um relacionamento, é necessário que seja conversado sobre as finanças do casal, porque eles eram solteiros, cada um fazia o que bem entendia, daqueles valores que ele recebia pelo trabalho que executam, mas quando há uma junção, é necessário que haja bastante entendimento para que seja ali o melhor para o casal e seja o melhor para a família, os filhos que vão vir. Se uma pessoa, seja um homem, seja mulher, gasta mais do que está ganhando, o casal entra em crise. Aliás, acredito que seja a maior dificuldade de relacionamento hoje. Porque se não houver um entendimento sobre isto, simplesmente deixa para lá, depois a gente vê isto, isto não vai ocorrer. Não vai ocorrer, a pessoa não vai mudar da noite para o dia. É necessário que haja uma conversa muito séria entre o casal, como vai conduzir as finanças que o casal vai receber. Porque isto é de suma importância, até porque eles serão também ali espelho para seus filhos. Vai passar aquilo. Se for bom o gerenciamento das finanças, as crianças também vão crescer sabendo como que se conduz com o dinheiro. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.